Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos pegar o jeito aqui de pontos de entrada, uma maneira mais certa de você montar o trade na hora certa, participar de bons movimentos, pegar o jeito disso certinho. Vamos aprender algumas técnicas que vão facilitar muito isso também, para você acertar o lado do mercado e entrar nesse trade no momento certo. Vamos falar de ponto de entrada, então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai subir de nível no mercado aí toda a sua tomada de decisão. Olha só, aqui, pessoal, a gente tem um cenário um pouco lateral, tá vendo? A gente vê o mercado andando de maneira bem lateral. O que a gente pode tirar de bom desse movimento lateral? Vamos começar a entender os detalhes dessa movimentação e aonde que tem contexto aqui e se é um contexto comprador ou é um contexto vendedor. Olha, quando a gente começa a ver um movimento meio assim, normalmente você acaba localizando fundos nivelados, tá vendo? Olha só esses fundos aqui, eles estão minimamente nivelados, então a gente pode marcar eles. Olha só, a gente marca dessa forma, fundos nivelados é um nível de suporte, muita gente conhece, porém, a maneira certa de você visualizar um nível de suporte é enxergar ele como uma região de liquidez. Então, toda vez que você vê no gráfico, ó, quando você estiver analisando um ativo, fundos nivelados, o mercado deixa um fundo, sobe, deixa outro fundo lá no mesmo lugar, sobe, tudo mais ou menos ali próximo, né? Vai criando aqui o nível de suporte. Muita gente fica querendo comprar em níveis de suporte, acreditando que é um bom negócio. Porém, o trader profissional e os big players do mercado muitas das vezes se aproveitam desse tipo de situação e eles montam compras também. Porém, depois que o mercado rompe esse nível de suporte. Então, quando o mercado ele fura o suporte dessa forma, ele entra num ponto comprador muito grande para a força institucional, para os big players, aonde normalmente o trader comum ele já foi estopado porque ele comprou antes da hora, em cima dos fundos nivelados, em cima do suporte, como normalmente é o que a gente vê por aí sendo feito. E aí, a gente sabe que essa puxada para baixo estopa todo mundo que entrou nesse nível de suporte e é justamente ali que os big players costumam montar, aí sim, as suas posições compradas em uma região como essa. Ou seja, isso aqui é uma captura de liquidez. Normalmente a maioria dos traders não só comprou antes, como começa a querer entrar vendido, né? Porque um suporte foi rompido, normalmente o trader aprende que isso é um sinal até de venda, porque o suporte rompido vira resistência, aquela coisa toda bem básica de trade que a gente sabe que não é a melhor das opções para você estar tomando decisões. Então, muitas das vezes, o institucional compra e a gente vê movimentos dessa forma. Isso aqui são capturas de liquidez, também conhecidas como falso rompimento e tudo mais. Captura de liquidez, pessoal, gera ótimos pontos de entrada para você acertar o lado do mercado, acertar o direcional, montar trade para o lado certo do mercado. Ajuda bastante na tomada de decisão você ter esse tipo de leitura de capturas de liquidez e operar a favor das capturas de liquidez. No caso, quando o mercado está aqui, buscar por compras. No caso, quando o mercado vem de fato disparando, buscar por compras de continuidade e seguindo, por exemplo, esse movimento costuma fazer muito sentido. Vamos entender isso aqui naquele movimento de contexto que a gente está visualizando aqui. Olha lá, o nível de suporte, fundos nivelados nessa região, vai ter liquidez embaixo desses fundos, e isso aqui foi a nossa captura de liquidez, tá vendo? O mercado furou os fundos nivelados, capturando liquidez, entrando num ponto que pode entrar muita demanda, e de fato entrou, e ele no momento vem de fato disparando ali para cima. E aí, essa puxada para baixo também se segurou aqui numa região que a gente chama de POI. Olha que interessante esse movimento aqui, ó. Logo aqui atrás, o mercado ele vinha subindo e ele fez um, dois, três, tá vendo? Bem pequenininho, mas fez. Puxou forte para baixo, quebrou esse microfundo e logo depois que quebrou esse microfundo, ele já puxou para cima, renovando os máximos e já voltou a subir normalmente. Esse movimento que eu desenhei em vermelho, ele é uma estrutura de continuidade alta, muito interessante inclusive, e nela fica validado o POI, que é uma região de demanda. Então, aonde ele deu essa puxada agressiva para baixo, do nada, que quebrou esse microfundo, é ali que a gente marca esse POI, que é uma região institucional de demanda. E aí, normalmente, quando o mercado volta aqui, tende a entrar demanda, porque é uma região forte de demanda. Então, se a gente marcar ela aqui, olha que interessante. Eu vou mostrar esses trades sendo mapeados com antecedência aqui no nosso ambiente de prática do treinamento Excelência Trade, tá? Isso aqui funciona para todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex,
mercados internacionais, criptomoedas. Aqui no time da Excelência Trade a gente trabalha com todos os mercados e todas essas oportunidades são desenhadas com antecedência todos os dias, tá? Então vou mostrar o antes e depois dessa configuração. Mas olha só, a gente marcando, olha lá, o mercado praticamente encostou nessa região, tá vendo? Dá até para englobar ela aqui mais um pouco, mas muito pertinho que ele chegou dela. Não tem problema, se tivesse encostado nela seria melhor ainda. Mas ele chegou muito próximo desse tipo de região, que é uma região de demanda forte, só de sentir o cheiro o mercado já sentiu demanda, e aqui a gente tem a liquidez que eu falava com vocês, que é uma região que também tende a entrar pressão de demanda. Então o mercado veio subindo. Nessa subida, ele fez um comportamento bem interessante, porque nesse movimento de alta primário, se ele já tivesse criado os pontos de entrada que eu vou mostrar ali para vocês, já teria dado boas compras. Só que ele subiu, reagiu bem, mas não criou nada de compra. Ele só impulsionou. Quando o mercado impulsiona, ainda mais depois de capturar a liquidez, igual a gente está vendo aqui, ele tende a corrigir, que foi esse movimento de baixa, e muitas das vezes impulsionar novamente, fazendo o movimento de mercado mais clássico de todos, né? Que é esse movimento de 1, 2, 3. O mercado impulsiona, corrige, impulsiona de novo, e aí eventualmente pode ser até que corrija de novo, impulsiona de novo, que são os movimentos que o mercado faz quando ele está engatando em alta, topos e fundos ascendentes, né? Movimento clássico. Então aqui ele está em busca de fazer isso, tá vendo? Ele já deu uma impulsionada pós captura de liquidez, então é um movimento muito bom para a gente buscar seguir esse direcional, lembra? Porque tem contexto para isso, não é qualquer movimento de alta, é um movimento significativo. O mercado corrigiu essa alta, fazendo esse movimento de baixa e está começando a querer impulsionar novamente. Aí a gente mapeou isso lá no time da Excelência Trade, posso puxar aqui, ó. Foi até em aula que a gente estava mapeando isso, que é lá. Tá vendo? Ele tinha acabado de fazer a correção, tá vendo? Ó, impulsionou, tá vendo o mouse aqui, ó? Impulsionou depois de capturar a liquidez. E agora ele tá fazendo a correção. Na hora que ele começar a impulsionar de novo, a gente quer ver. A gente tem compra para seguir essa tendência de alta. Estrutura de continuidade para a gente comprar naquela região. Então a gente quer ver esse desenho que eu fiz aqui exatamente nessa região onde ele está. Olha só, eu posso tirar um print aqui dessa configuração para a gente dar uma olhada. Olha só. Então, olha lá, o mapeamento que a gente tinha feito, o estudo de mercado, ó, o mercado impulsionou, que é essa impulsionada. Corrigindo, que é essa correção. Ele está justamente aqui, que é aqui, na hora que ele subir e criar esse movimento, subiu e olha ele criando aqui. Essa configuração. Que configuração é essa? Uma estrutura de continuidade muito bem desenvolvida num contexto para continuidade muito favorável. Então, o mercado veio subindo, fez 1, 2, 3, nítido nesse caso, puxou forte para baixo, quebrando fundo, puxou forte para cima, renovando o máximo. Ficou muito bonita essa daqui, muito bem configurado, igual a gente sabe, cria a região de POI de demanda e voltando a gente tem compra de continuidade. Parecido com aquele que eu mostrei ali anteriormente, porém aqui está muito mais bem configurado, muito mais bem desenhado e está no contexto de continuidade, então faz total diferença. Então toda essa puxada para baixo é a nossa região de demanda. A gente vai ter uma compra nessa região, o stop vai ficar embaixo para a gente aproveitar um possível movimento de alta que tende a ser estendido aqui nessa movimentação para a continuidade do cenário. É exatamente o que a gente estava de olho ali no time, como eu mostrei para vocês. Olha lá. É esse cenário, tá vendo? Olha lá. Desenvolvido direitinho nessa região. Então, a gente faz isso todos os dias em todos os mercados. Olha lá. O mercado foi lá, testou a região. Agora ele tem que desenvolver, sentar na mão, deixar ele andar e aproveitando o movimento. Aqui ele já criou outra estrutura de continuidade, olha só. Ele criou outra, tem outra região de demanda aqui, ó, gerando outra compra nesse ponto. Muito bem configurada e desenvolvida também, tá vendo? Então ele vai andando, vai se desenvolvendo e a gente vai levando lá. Perfeito, já fez o movimento de 3 vezes o risco. Foi essa configuração lá. Opa. Então esse movimento ele é bem interessante. Isso aqui é uma estrutura de continuidade e gera bons pontos de entrada quando tem um contexto por trás interessante. Nesse outro movimento, esse trade aqui, inclusive lá no meu Instagram, você consegue ver ele, né? Meu Instagram está aqui em cima, tá aqui na descrição também. E siga lá no Instagram que você vai ver esse trade de R$7.000 que a gente pegou ontem aqui na movimentação, que vai ser uma venda bonita aqui na configuração. E vamos dar uma olhada nesse movimento. Aqui também a gente tem esse cenário, porém, ó, já está até marcado aqui, ó, topos nivelados. É uma estrutura lateral, né? O mercado veio andando de forma lateral, ele nivelou bem os topos, tá vendo? Topos nivelados é uma resistência, e aí a resistência é a mesma dinâmica daqueles fundos nivelados que a gente falou.
só que tende a entrar pressão de oferta quando o mercado fura a região. Então a gente tem aqui uma captura de liquidez, só que em cima de topos nivelados. Então tende a entrar pressão de oferta de big player e não pressão de demanda, igual naquele cenário que a gente viu lá, que era fundos nivelados. Nesse caso é topos nivelados. Então, nesse caso também, tem aquela regiãozinha logo depois de capturar a liquidez. Está igualzinho, só que ao contrário. Olha lá, ó. 1, 2, 3, puxou forte para cima, puxou forte para baixo. Estrutura de continuidade baixa, que aí cria o POI de oferta, igualzinho. Próximo da liquidez sendo capturada, tá vendo? O mercado faz muito isso. Então, ele captura a liquidez, pega na região. Aqui mesmo a gente já montou uma venda também, que gerou uma venda muito boa a partir do conceito de choque e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar para vocês foi esse daqui, ó, na continuidade. O mercado vem caindo e esse movimento de baixa ele tem todo um contexto, que é o contexto de você estar seguindo a captura de liquidez, e é um movimento muito bom para seguir por conta da captura de liquidez. Nesse caso, ele está impulsionando reto e ele vem criando estruturas de continuidade. Aqui ele criou um, que ficou meio esquisito. Tá vendo? Ele faz aqui 1, 2, 3, puxou para cima e quebrou para baixo. E aqui ele cria outra, que está um pouquinho melhor, mas também está esquisita. Esse 1, 2, 3 aqui está muito estranho, tá vendo? Só que ele puxa para cima, quebra esse topinho ali e puxa para baixo logo depois. Então é aquele movimento, só que para baixo. Ó. Estrutura de continuidade. Vai criar o POI, só que é de oferta. E voltando, a gente tem venda na região. Ou então, vendas logo depois que o mercado já fecha candle embaixo desse fundo, já é a estrutura de continuidade, você já pode estar vendendo por aqui. Tá? Já é super tranquilo. Então, o mercado voltando aqui, a gente já vai ter venda. Voltando pelo menos um pouquinho, já tem venda, super tranquilo, para aproveitar um movimento bom de baixa aqui também que ele tende a estar desenvolvendo. Então, esse cenário a gente mapeou aqui no time, no caso foi no nosso ambiente de prática mesmo. Foi ontem, olha só. Vou puxar aqui para vocês verem. Olha lá. Tá vendo o mercado capturando a liquidez dos topos nivelados? Não está nem marcado os topos aqui, mas a gente já estava falando, olha lá. Captura a liquidez, pega naquela região de oferta e aí vem puxando. Olha lá, um dia atrás, tá vendo? Foi ontem. Vem puxando e aí conforme ele vem caindo bem, ele cria a estrutura de continuidade, tá vendo? Um pouco mais embaixo. Então, esse movimento, a gente pode printar aqui. Tá bem nítido aqui nessa região, ó. Olha lá, exatamente ali, tá vendo? Região tá ali, que é essa região, ele sobe, pega na região, lá, pega na região. Ali, igual eu falei, já gerou uma venda lá no Instagram, meu Instagram tem esse trade, 7 mil reais, essa movimentação inteira de baixa, vendendo lá em cima mesmo, mas essa aqui também a gente mapeou em detalhes. O preço vem caindo bastante, quebra esse fundo, ó, que tá aqui, ó, e cria a estrutura de continuidade baixa. Então, quebrou o fundo e criou. Então, essa aqui é esquisita e criou essa aqui de baixo também, tem duas opções. A de baixo tá um pouquinho melhor. E aí ele tem que gerar o cenário. Ela já pegou e já vem desenvolvendo forte. Então, isso daqui é um contexto legal também para estar participando de movimento de baixa. Aqui eu tenho um outro cenário, está muito bonito esse cenário aqui. Essa captura de liquidez está muito boa e o movimento de tendência originado depois está ótimo para você seguir e aproveitar a continuidade. Olha que bonito esse movimento, pessoal. Aqui a gente já tem um período acumulativo que chama, tá? Isso aqui é uma estrutura de compras institucionais. Por que, que a gente sabe disso e o que, que seria isso? Olha, dentro da teoria de Wyckoff, né, que é a teoria de Richard Wyckoff, que explica exatamente essas estruturas laterais de acumulação e distribuição institucional, ou seja, compras institucionais e vendas institucionais ocorrendo em estruturas laterais. É assim que funciona, né? Grandes compras institucionais ocorrem em estruturas de acumulação. Grandes vendas institucionais ocorrem em estruturas de distribuição. E essas estruturas são movimentos laterais, tá? Então, quando o mercado ele anda de lado desse jeito, isso aqui pode ser uma estrutura de Wyckoff, né? Pode ser e pode não ser. Depende das características que o movimento lateral vem apresentando. Nesse caso, essa estrutura lateral apresenta ótimas características de uma possível acumulação, de uma estrutura de possível compras institucionais. Porque o mercado começa a andar de lado, tá vendo? Ele realmente cria aqui fundos nivelados. Olha como é que ele nivela os fundos direitinho. E os topos? Não cria topos nivelados. Olha como é que ele furou a resistência, que é a linha de cima. Furou uma vez, furou outra vez, furou outra vez, furou outra vez, tá vendo? Ele não respeita nem um pouco a resistência, que é, querendo ou não, uma região de oferta, e ele respeita muito bem o suporte, que é uma região de demanda.
Isso aqui é um indício de pressão de demanda nesses níveis de preço e possível fraqueza de oferta nessa localização, nessa região que o mercado está sendo negociado, né, onde ele está andando de lado. O que isso aqui é importante? Isso aqui tende a gerar direcional de alta no mercado. Tendências grandes de alta, grandes movimentos. Essa puxada para baixo é a captura de liquidez. Você pode ver que o mercado ficou a estrutura inteira respeitando o suporte e criando fundos nivelados. E a estrutura inteira furando a parte de cima sem nivelar os topos em nenhum momento. Então ele apresenta essa característica. Na hora que ele fura a parte de baixo, aí já tem potencial de ser captura de liquidez. Ou seja, o mercado daqui ele começa a impulsionar forte para cima. Ele joga todo mundo acreditando que o mercado vai cair, furando o nível de suporte, vem todos os traders pensando em vendas, aí o institucional compra fortíssimo e gera movimento de alta. Já vem comprando, né, ao longo da estrutura, mas aqui é a finalização mesmo ali para o movimento já acontecer. Então a gente vê aqui toda uma tendência sendo desenvolvida. Nessa tendência sendo desenvolvida, o mercado faz algo parecido com aquele primeiro cenário que eu mostrei para vocês. Ele primeiro impulsiona e não cria nenhuma validação muito nítida nessa primeira impulsão, a não ser o choque de confirmação, que foi aqui logo na captura de liquidez. Que aqui ó, o mercado faz 1, 2, 3 e bum, puxa forte para cima, quebrando esse topo. Isso aqui já é um choque, né? Que chama choque de confirmação pós-captura de liquidez. Na hora que ele volta nesse candle de baixo, você já tem uma compra aqui. Seu stop fica embaixo da região para aproveitar esse movimento de alta. Aqui já tem uma compra. Lá no time a gente participa de movimentos assim também. Mas o que eu quero mostrar para vocês é na continuidade. O mercado impulsionou então, não criou nada de continuidade, só impulsionou bem, respeitando bem a liquidez, corrigiu a impulsão, fazendo aquela dinâmica clássica e começou a impulsionar de novo. Até então, nessa nova impulsão, ele ainda não criou nada, só que aqui em cima ele acabou de criar. Olha que interessante. Estrutura de continuidade alta aqui em cima. 1, 2, 3. Puxou para baixo e conseguiu quebrar o fundo, tem que quebrar. E logo depois de quebrar, tem que impulsionar para renovar os máximos. Então ele cria aqui estrutura de continuidade alta. Olha lá. Perfeito? E aí nela tem o POI, que é a região de demanda. E aí na região de demanda a gente tem uma compra e o stop fica embaixo. É aquilo que eu falei, dá para comprar na hora que o mercado quebra esse topo por meio desse candle aqui. Porém, nesse caso aqui específico, está muito grande, né? Se você entrar aqui e colocar o stop lá embaixo, o stop fica muito caro, fica muito grande. Nesse caso, ele precisa corrigir para a gente comprar um pouco mais aqui embaixo, para ficar o ponto de entrada mais próximo do seu stop loss, que tem que ficar aqui embaixo. Quando está barato, quando não está muito grande a região, a distância não está muito longa, dá para facilmente já comprar aqui em cima no rompimento desse topo. Quando esse candle fecha, né, em cima dos topos. Não adianta ele só visitar e depois retrair, né? Tem que fechar ali em cima, fechamento de candle. Então aqui a gente vai ter um movimento interessante. A gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time, olha só. Foi ontem também essa movimentação, ó. O pessoal aproveitando o movimento. Olha que interessante. Olha lá, tá vendo? Ele capturou a liquidez, tá vendo aqui embaixo? Tá até o pedacinho da linha ali, ó, da liquidez. Essa aqui é aquela captura de liquidez que eu falei que ele fez o choque ali, já gerou uma possibilidade de compra ali mesmo. Impulsionou, tava começando a corrigir. Na hora que ele começar a impulsionar de novo, só ficar de olho nas estruturas de continuidade pra gente comprar a favor desse direcional. Olha lá. Tá vendo? Só comprar. É a dinâmica que eu tô falando ali com vocês. Que é exatamente aqui, ó. Ele tava aqui, ó. Na hora que ele vinha impulsionando, estrutura de continuidade. No caso, ele criou um pouquinho mais aqui em cima, mas é a mesma coisa. Então, ele testando ali a região. Olha lá. Perfeito. E vem impulsionando no movimento. Então, esse daqui também é um contexto bem legal. Perceba que quando você quer pontos de entrada precisos, você precisa alinhar contexto. Você precisa entender os pontos ao redor do mercado, quais conceitos estão mais favoráveis ou menos favoráveis, e aonde que a gente tem ali um contexto operacional, onde os conceitos eles começam a se reunir, onde tem confluências, apontando ali uma leitura de compra ou de venda naquela região, e aí sim os pontos de entrada eles têm muito valor. Muito trader erra muito em ficar buscando pontos de entrada o tempo todo para lá e para cá, sem colocar esses pontos de entrada dentro de um contexto operacional. E aí se busca, por exemplo, essas estruturas a qualquer momento, a qualquer lugar, não vai ter o mesmo valor. Vai encaixar bem, mas não vai ter o mesmo valor. Quando que tem um valor muito alto? Os pontos de entrada, esse ponto de entrada, ou então outros pontos que você já aprendeu ao longo da jornada. Esses pontos de entrada eles têm valor de fato quando você coloca eles nas localizações certas e nos momentos certos. Quais são os momentos certos? Quando tem um contexto ao redor.
Percebe que a gente identificou aqui todo um direcional, todo um potencial do mercado de gerar continuidade. A gente identificou que essa movimentação de alta não é qualquer movimento, porque ela vem de um período acumulativo, uma estrutura de compras institucionais. Isso aqui costuma gerar grandes tendências de alta. A gente está indo a favor de uma captura de liquidez nítida que ocorreu. O movimento como um todo, ele é todo de tendência de alta, olha isso. O movimento como um todo, ele é toda uma tendência de alta, ó. Topos e fundos ascendentes já não é de hoje, tá vendo? Então você está indo a favor de toda uma tendência direcional aqui maior. Então, assim, tem todo um potencial comprador aqui. Então, um ponto de entrada dentro desse potencial todo comprador, ele tem um potencial natural muito forte, entende? Uma assertividade muito grande. Agora, quando você fica buscando ponto de entrada para lá e para cá e coloca isso de maneira aleatória em prática, apareceu ali, você pega, apareceu aqui, você pega. Não, aí você não vai estar usando nada do jeito certo no mercado. A gente coloca as coisas dentro de contexto e aí sim elas estão sendo aplicadas corretamente. Isso para qualquer conceito técnico que você já aprendeu ao longo da jornada, tá? Isso é muito importante. Aqui, por exemplo, a gente tem um movimento que nesse caso não tem captura de liquidez nítida. Nesse caso aqui, o mercado pegou numa região de oferta gigante, numa baita região de oferta grande aqui, ó. Esses movimentos assim, eles são grandes regiões de oferta que são espécies de estruturas de continuidade, ó. 1, 2, 3, puxou para cima. Aqui ele tem uma volatilidadezinha, mas depois puxou para baixo. Então aqui esses agarramentos de preço, tá vendo? Essas puxadas para cima e para baixo, isso criam boas regiões de oferta e demanda. Nesse caso, de oferta, né? Então aqui a gente tem uma grande região de oferta. Esse tipo de região, como não tem um contexto tão forte, a tendência aqui no caso é muito de alta, é uma região de oferta perigosa. Você não vai vender aqui, colocar seu stop em cima e acreditar que vai gerar grandes movimentos. Não, você está indo totalmente contra a tendência, o mercado está subindo muito, já não é de hoje. Você está tentando vender do nada numa região aleatória, sem confirmação, sem nada. Não é um contexto legal. Então você não vende aqui direto. Agora, se ele pega nessa região, respeita a região e cria confirmações, aí já fica interessante. Porque aí você vai estar vendendo numa validação. Por conta da validação, agora a gente tem um contexto operacional muito mais significativo, seu risco fica muito mais baixo. Então aqui a gente tem uma região de oferta legal, mas que precisa de mais contexto aqui. Nesse caso, o mercado pegou na região de oferta, está começando a respeitar ela realmente. A gente pode até refinar, que eu estou nos 5 minutos, tá? A gente pode refinar no 1 minuto nesse caso, que foi onde ele acabou criando aqui a validação. Mas isso funciona para todos os tempos gráficos, tá? Pode ver que cada contexto aqui eu trouxe um tempo gráfico diferente. Lá no time da Excelência Trade, onde essas oportunidades são todas desenhadas com antecedência, inclusive treinamento Excelência Trade, né, o programa de formação está de vagas abertas, dá uma olhada aqui na descrição que tem um link ali com um vídeo meu mostrando tudo como funciona dentro do programa de formação, como funciona o nosso ambiente de prática aqui e tudo mais. Mas aqui a gente trabalha com todos os mercados e todos os tempos gráficos também, volta e meia a gente mapeia coisa em tempo gráfico maior, coisa em tempo gráfico menor, depende do que o ativo está apresentando ali naquele momento e a gente vai surfando as ondas. Então, olha só, vindo aqui no tempo gráfico pequeno, nesse caso, o mercado pegou lá na região de oferta, veio caindo e aí ele criou uma estrutura de continuidade. Depois que ele mostrou que quer respeitar a região, depois que ele já respeitou a região momentaneamente, ele ainda cria uma estrutura de continuidade a favor dela. 1, 2, 3, puxou forte para cima, quebrou o topo, puxou forte para baixo, quebrou as mínimas. Se nesse primeiro toque, nessa primeira queda, ele já tivesse criado, já seria um cenário bom, mas ele não cria nada, só puxa para baixo. Depois ele volta lá, encosta de novo na região, puxa para baixo, não cria nada, puxa para cima, não tem nada. Aqui ele criou. Tá? Então, isso aqui é uma estrutura de continuidade, valida aqui o POI, que é uma região de oferta, e aí a gente tem venda na região, stop em cima para aproveitar o movimento de baixa nesse contexto. Ó, essa movimentação. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, o mercado já pegou na região. Vou colocar aqui certinho. Boa, perfeito. Depois voltou, né? Mas tem que andar 3 vezes o risco, que é exatamente aqui, ó. Sempre colocando no mínimo 3 vezes o risco, né? Que é o seu tamanho do stop, que é aqui, ó. O tamanho do stop é esse. 3 vezes o tamanho do seu stop para baixo, entendeu? Que é exatamente o mínimo que você tem que levar essa operação. Dá para levar muito mais, dependendo do contexto, mas esse cenário aqui é muito de tempo gráfico pequeno, contra a tendência maior, igual eu mostrei para vocês, que é muito de alta lá para trás. Então é um trade que você não segura muito, mas você também não pode ficar só beliscando o mercado, porque isso aí não funciona. Tem
que andar sempre 3 vezes o risco no mínimo, tá? Isso é muito importante. Então a gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time também, olha só. Tudo detalhado ali, é só clicar e pegar o trade. Tá tudo desenhado antes com antecedência, então isso facilita bastante. Olha lá, o mercado tem que pegar naquela região de oferta, a gente não vai vender nessa região de oferta direto, não tem contexto para isso. Por mais que seja uma região boa, tá vendo? Mas não tem contexto para isso. O que o trader faz? Ele aprende sobre um tipo de região e sai pegando trade nela do nada, aleatório, sem sentido. Não. Tem cenário que precisa de validação, tem cenário que não precisa, tem que ter contexto ao redor. Então lá, o mercado respeitou a região e vem realmente criando estruturas de continuidade, tá vendo? E aí a gente vai tendo venda, exatamente o que a gente mapeou lá. Exatamente o que ele fez ali, ó. Então, um cenário bem bacana. Aqui no time da Excelência Trade, olha só que interessante. A gente tem o nosso programa de formação, então aqui ficam todas as aulas. Tem o treinamento inteiro já gravado aqui, tem o treinamento inteiro ao vivo, que a gente acabou de começar a turma agora. Então dá uma olhada na descrição aqui para você poder participar, para você poder entrar para o time da Excelência Trade, está com desconto bem legal. A gente não faz um curso, a gente não faz mentoria, é um programa de formação completo, muito além de um curso, muito além de uma mentoria. É realmente um programa de formação onde você tem acesso a várias mentorias lá dentro. Mentoria sobre SMC, mentoria sobre Wyckoff, mentoria sobre Elliott, mentoria sobre preço e volume, que são os nomes das teorias de elite, né, na parte técnica do trade. Então, a gente trabalha todas elas do extremo básico ao extremo avançado para dominar essa parte técnica mesmo e você realmente aprender todos os detalhes, toda a parte mental, comportamental, psicológica, desenvolvimento de atitudes que são ganhadoras no mercado, desenvolvimento de autocontrole, desenvolvimento de autoconfiança, tudo voltado para o mercado. Essa parte mental, ela representa ali 60, 70, tem gente que diz 80, 90% do resultado final de um trader, fica em média ali de 70% do resultado final essa parte mental e comportamental. A maioria dos traders nunca fez um trabalho nessa parte. Não tem como colocar técnica em prática corretamente no mercado sem fazer esse trabalho comportamental, porque os seus comportamentos que geram os resultados que você tem. Então, toda essa parte mental, comportamental, psicológica é essencial para o mercado, tá? Então, a gente faz isso muito detalhado. Análise técnica avançada, análise gráfica avançada, tudo do extremo básico ao extremo avançado, passo a passo, por meio de mentorias específicas que você tem acesso a todas elas. Todas as aulas são acompanhadas de materiais didáticos, por meio de desenhos, tópicos, tudo explicando detalhado o que eu estou abordando em cada uma das aulas, tudo muito detalhado mesmo. Aqui, por exemplo, tem um exemplo dos materiais didáticos, olha só. Toda a aula é acompanhada desses materiais didáticos, inclusive você recebe uma apostila completa, né, desses materiais didáticos, tudo detalhado, do extremo básico ao extremo avançado, olha só. E você tem acesso ao nosso ambiente de prática, que é nesse local aqui, em outra plataforma. Essa plataforma aqui você tem aplicativo no seu celular, aplicativo no computador. É realmente, cara, um programa de formação completa. Todas as oportunidades que eu estou de olho ficam desenhadas aqui com antecedência. A gente faz os mapeamentos com antecedência em todos os mercados, mini índice, mini dólar, mercado de forex, criptomoedas, bolsa americana, tudo detalhado. Eu mapeio 17 ativos diferentes todos os dias e todas as oportunidades ficam desenhadas ali com antecedência. É só você ficar de olho nos mapeamentos, pegar os trades na hora que o mercado for lá e desenhar aquilo exatamente igual a gente acabou de desenhar, igual eu mostrei para vocês aqui alguns breves exemplos. Então fica tudo desenhado, tem canal de mesa proprietária aqui que o time sempre está conversando sobre, o time de criptomoedas, time de B3, que é o mini índice, mini dólar, time de Forex, que são as paridades Forex, XAU, USD e tudo mais. Bolsa americana entra aqui no time de Forex, né? Tudo muito detalhado, então é bem legal aqui nossa dinâmica. Eu respondo todas as suas dúvidas pessoalmente, todos os dias ali, tá? Por áudio, inclusive. A gente tem contato direto. É bem legal. Dá uma olhada aqui no link da descrição para você entrar para o time da Excelência Trade, para a gente construir essa jornada de crescimento real no mercado, até que, enfim, fazer um programa de formação de fato, que é isso que vai te levar para o seu objetivo no mercado, que é viver do trade de fato. Então, isso é muito importante. Esse tipo de trade, assim, é um dos conceitos que a gente trabalha bastante, mas tem vários outros conceitos. Igual eu falei, a gente faz mentorias específicas sobre todas as técnicas. Tenho certeza que você vai ser muito bem-vindo lá no time da Excelência Trade e vai gostar demais de todo o processo. Então, aproveita esse desconto, dá uma olhada no link da descrição que está aqui embaixo. E nesse link, inclusive, tem ali um vídeo mostrando mais detalhado como funciona lá dentro do programa de formação, compartilhando a tela, mostrando lá dentro como funcionam os mapeamentos, como funciona todo o programa de formação completo. Fechou? Vamos juntos? Qualquer coisa me chama lá no meu Instagram também, que vou estar te respondendo. Obrigado pela presença aqui no vídeo. Espero que tenha ajudado um pouco na parte técnica e vamos juntos. Fui! Valeu, pessoal!